E aí pessoal, tudo bem? Mais um Stellarcast, dessa vez com uma aprovada no CFO Bombeiro Militar com a Lissandra. Que prazer, viu, te receber aqui. Prazer. Pessoal, Finalmente, né? E ela, antes de começar, ela já esteve aqui nos estúdios Stellar, né? Backstage. E a gente vai falar sobre isso, né? Há um ano atrás ela estava aqui, sentadinha bem ali, acompanhando o namorado dela que fez um Stellar aqui com a gente e hoje ela está aqui. Mas você vai conhecer um pouquinho dessa história. Calma aí. Pessoal, Lissandra, como foi assim, de onde veio a ideia de fazer CFO? Tu sempre quis fazer CFO? Como tu conheceu? Então, na escola eu cheguei a dar uma olhadinha sobre tudo, porque eu tava muito em dúvida sobre o que eu queria fazer, meio perdida. E aí eu tava, assim, um pouco voltada pra direito, porque todo mundo sempre disse que tinha a ver comigo, e realmente tinha a ver comigo, eu sempre pensei quando era mais nova e tudo. A família já tava passando por um drama porque eu não queria medicina. Quer dizer que o pessoal queria te forçar a tu escolher medicina. Eu não tenho nada contra, acho muito bom, mas eu não gosto bastante pra sofrer tanto pra passar. Porque se eu passasse também, né? Enfim. E aí eu tava um pouco perdida e tudo, cheguei a olhar sobre CFO, mas na época eu descartei porque eu comentei com algumas pessoas e tudo, e no geral todo mundo falava, não tem muito a ver contigo, mas tu não vai aguentar porque tu é muito fresca. E aí eu fiquei assim, realmente, eu estou muito fresca, vamos deixar pra lá. E esqueci completamente, passei pra direito, né, primeiro eu ia me matricular na UEMA, acho que eu não cheguei a me matricular. Mas aí eu terminei passando pra UFMA, eu não tinha muita preferência, porque eu tava meio perdida. Tu então minha mãe falou... Em 2017. Comecei em 2017. Direito. Aí primeiro eu ia pra UEMA, depois eu terminei indo pra UFMA, porque eu fiquei meio na dúvida de pra qual ir. A minha mãe falou, tu não tem preferência? Eu tenho, vai pra UFMA. Eu, tá bom. Foi assim, bom... Tua família, então, sempre teve muito, assim... decidir algumas coisas por ti? Não exatamente, mas assim, quando eu tava em dúvida, eles, tipo, então faz tal coisa, já que tu não tá tendo preferência. E eu gostava realmente do curso, senão eu não teria feito. Mas a minha ideia inicial era até ter ido pra um cursinho, porque eu queria ter um ano pra pensar melhor sobre o que eu queria e descobrir o que eu realmente queria. Mas como eu já tinha passado e tudo, eu fiquei naquela insegurança e terminei fazendo. Quando a gente não sabe, né, o que quer, a gente faz o que tem, que às vezes é uma coisa boa, mas não é o que é pra gente. E assim, até um curso bom que eu gosto, aprendi muita coisa, mas não era um curso era um curso que só tinha uma área que eu gostava, que era a delegacia de polícia. Então assim, eu tava muito restrita a uma outra coisa do curso, que era do meu interesse. Chegou num ponto que eu já tava sofrendo pra fazer as cadeiras, sofrendo pra ir pra lá, porque eu não tava me vendo naquilo, e todo mundo muito empolgado, se envolvendo em vários grupos, em vários projetos, e eu não fazia nada, porque não tinha vontade. E aí o Pietro resolveu, que ele teve muita influência nisso, porque ele resolveu trancar o curso dele e estudar pra CFO, mesmo todo mundo contra ele. E tipo, foi muito complicado pra ele. Pessoal, o Pietro é o namorado dela, que inclusive passou no CFO, fiz um podcast, eu pedi até a edição, coloca aí uma foto aí desse dia do podcast, assistam dele também, ficou bem legal. E ele te influenciou também, né, nessa parte de escolher pra tentar o CFO. Sim, porque depois que ele fez a primeira prova, que foi uma prova assim que ele só estudou 2 meses, porque já foi em cima da hora que ele decidiu fazer e tudo, e aí eu vi que eu comecei a ficar sabendo mais do curso, porque ele começou a pesquisar, a ver sobre e tal, e aí eu fui sabendo de mais coisas, e aí eu lembrei daquela coisa, de quando eu tava na escola, que eu pensei em fazer, mas desisti porque eu não me conhecia de verdade, e aí eu comecei a pesquisar também, a avaliar, e resolvi estudar também. Aí inicialmente eu tranquei o curso por 1 ano e meio. Tu tinha quantos anos quando tu trancou o curso para direito? Acho que 19. Então tu fez o que? 1 ano de curso? Passou com 18? 19. Eu fiz 1 ano e meio. Fiz 3 períodos completos, aí eu tranquei. E tranquei por... Não, eu tranquei por 1 ano. 1 ano ou 1 ano e meio, não lembro bem. E aí, pela pressão familiar e tudo, eu terminei destrancando, mas eu tava assim, empurrando com a barriga, fazendo uma cadeira, fazer outra. Então era pra eu ter me formado ano passado, mas eu ainda tô no 7º período. É complicado, né? A gente tem que decidir uma profissão tão nova ali, né? E a gente não sabe o que vai, não sabe ao certo o que vai querer, né? A gente não sabe de quase nada. E decidiu que tu vai trabalhar a tua vida inteira naquilo, então, uma escolha errada, né? Como no teu caso, tu ficou pensando e começou a assistir aquelas aulas, não se identificava com aquilo. E aí tu passou a conhecer um pouco mais do CFO através do Pietro te falando. Mas assim,
PM, BM, tu ficou nessa dúvida? Quando eu decidi estudar para CFO, eu não tinha nem certeza do CFO. Eu ainda estava um pouco perdida. E aí, no processo, é que eu fui me encontrando, porque eu fui sabendo mais sobre o curso e tive a certeza. Inicialmente, comecei a estudar pensando, acho que vai ser CFO. Mas eu pensando mais em estudar. E aí, na época de fazer a inscrição, era o meu prazo para eu já saber o que eu queria. E aí, foi quando eu tive a certeza. Inicialmente, eu botei PM por causa da segunda fase, porque eu me identifico mais com história, eu já tinha uma boa noção de história, principalmente por ser uma prova discursiva, seria melhor para mim. Sociologia também, eu já tinha um conhecimento bom, então eu só ia desenvolver a parte de como responder adequadamente todas as questões e tudo. E aí, como matemática e física, eu estava enferrujada, nunca fui, assim, a melhor aluna, para mim era mais interessante colocar PM. Só que como eram só 4 vagas na época, né, para ampla, eu comecei a me revoltar, porque teve um ano que eu fiquei em 19º no quádruplo e por isso minha redação não foi corrigida. E nesse mesmo ano eu peguei a redação e levei para uma professora minha que corrigiu e pela nota que ela deu eu fiquei, nossa, talvez eu tivesse subido o suficiente. E aí isso me revoltou um pouco e aí, por isso eu mudei pro bombeiro. E depois que eu mudei pro bombeiro foi que eu vi que eu ia gostar mais. Assim, eu acho que eu gostaria da PM também, mas hoje eu vejo que eu me identifico melhor com o bombeiro. Por quê? É um pouco assim pela visão que o bombeiro passa, como eu posso explicar? Assim, uma ideia de salvar e de que são pessoas muito competentes, não que a polícia não seja, mas assim, são pessoas muito competentes que são voltadas para salvar vidas e para resolver problemas da sociedade de forma mais tranquila, mais suave, mais tranquila e tal. Eu já liguei pra bombeiro pra tirar um gato, resgatar um gato. Literalmente isso. O meme, ele é real. Pra tirar de dentro de um negócio de um carro que o gatinho entrou. Foi ótimo. Aí eles pensaram que era trote. Eu tive que ligar 4 vezes. Mas assim, e aí eu comecei a ver isso tudo e eu pensei assim, nossa, mas isso aqui é tão fofo, isso é tão bonitinho assim o trabalho, as coisas que eles fazem, as situações e tudo. E eu vejo também que os bombeiros, em geral, não que não tenha PMs também, que são assim, gente, não tô generalizando, mas os bombeiros que eu conheço, em comparação com os policiais, eles são muito mais... Capitão Marcelo. São muito tranquilos, assim, eles passam uma paz pra gente. Eu preciso ser uma pessoa assim também, porque eu era um pouco ansiosa, um pouco estressada, e aí eu tô tentando melhorar muito nisso, e eu percebo, assim, que é uma profissão em que eu vejo muitos profissionais que são assim, que são muito centrados, muito calmos, muito controlados emocionalmente. Realmente, e Lissandra, eu fiquei na dúvida, né? Na época que eu fazia, eu fiquei na dúvida, passei acho que uns 2 anos na dúvida ainda se eu ia fazer PM ou BM. Lá no 3º ano que eu tive certeza mesmo, mas até então eu queria PM. E uma das coisas que eu decidi BM pela natureza do serviço em si, né? Sim. A natureza do serviço bombeiro é mais assim, a gente sempre vai ajudar. Não que a polícia vai ajudar também, mas em alguns momentos a polícia é mal compreendida. Exatamente, isso que eu estou tentando explicar. Ela é mal compreendida e muitas vezes ela tem que agir de forma enérgica. Por exemplo, a família do bandido não vai achar que ele é bandido. Vai ficar contra e acaba criando aquela situação estressante. Às vezes fica visado também, né? Também, tem tudo isso e esse foi um dos motivos de eu ter escolhido ao maior bombeiro. Risco. Ao maior risco. Assim, maior risco considerando que outras pessoas vão te fazer mal, não que o bombeiro não tenha um risco grande. Mas eu sempre achei massa a polícia. E, na verdade, eu conheci o CFL pela polícia. Eu comecei querendo pra polícia também. Foi até nisso o Pietro me influenciou, porque ele falava tanto do bombeiro que eu fui conhecendo melhor. E aí eu vi que tinha a ver comigo também, porque eu pensava que não tinha muito a ver. E, inclusive, eu pensava muito na polícia porque um dos motivos é porque a polícia tem cavalaria e o bombeiro não tem. Sim. E eu gosto muito de animais e tal, eu sempre quis aprender a cuidar de cavalo. Nossa, eu vou estar fazendo... Na hora, talvez, eu até esteja muito cansada para apreciar, mas eu sempre quis aprender a cuidar e a lidar com cavalos também e tal. E aí já seria uma oportunidade que eu ia aprender, até como uma obrigação, uma coisa que eu já queria fazer. Então... tinham, assim, várias coisinhas que eu achava interessantes, os cães treinados e tal. O bombeiro também tem, mas eu via isso muito mais ativamente na polícia, então eu me interessava muito por isso, por causa do meu interesse por animais em geral também. E com o tempo é que eu fui associando. Hoje eu sei que eu gostaria das duas coisas, mas terminou que eu cheguei aqui e é isso.
E elas são bem parecidas em si, né? O salário é o mesmo, né? Das patentes. Muitas cadeiras o estatuto do servidor público militar é o mesmo, da PM quanto do bombeiro, então é bem parecido. A carreira em si é muito parecida, a questão do CFO, o curso de formação de oficiais é parecido também, existe o internato, existe aquela questão de academia, né? O primeiro ano, segundo, terceiro ano, tudo isso é muito parecido. Mas a natureza do serviço é diferente, né? Exatamente. A natureza do serviço é diferente. Então a pessoa tem que saber. Mas agora tem gente que gosta muito da polícia. Eu ia gostar muito se fosse da polícia. Tem coisas assim que eu me identifico muito, né? Mas com certeza eu não me arrependo nem um pouco de ter escolhido bombeiro. Eu acho que todo mundo que é do bombeiro se identifica também com algumas coisas da polícia se identifica com... Porque termina que tem muita coisa ali que tá associada, né? Conectada. Sim. Tu fala muito da tua família, né? Que tua família, ela... de vez em quando tu não decide, tu vai fazer isso aqui. Eu pensei que tu já falou mais de 2 vezes assim. Então eu percebo que muitas vezes eles meio que queriam que tu tomasse uma decisão, que tu não ficasse sem fazer nada, vamos dizer assim. Tu sentiu realmente... Era exatamente isso, o medo de eu não fazer nada. Exatamente. Eu percebo que tu sofreu muito essa pressão de tu tá no cursinho e já rola aquela coisa. Tá fazendo cursinho, não tá fazendo nada então, não era nem exatamente isso. Como era o medo de eu ficar... Assim, na cabeça, inicialmente, da minha mãe, da minha avó, eu não tinha decidido o que eu queria da minha vida. Entendi. Então, eu não estava terminando o curso que eu já tinha passado, que era bom e que eu tinha habilidade. E, ao mesmo tempo, não estava fazendo outra coisa porque eu não estava indo em outro curso. Não que elas não entendessem que eu estivesse estudando, mas na cabeça da minha mãe eu estava ganhando tempo porque eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Entendi. Entendeu? E que no fim eu ia terminar não fazendo nada. Não, ou eu tava meio que não fazer nada. Só que me formando muito atrasada. Entendi. Então, e aí assim, o Pedro também ajudou muito nisso, porque eu comecei a ficar insegura com isso, porque eu pensei assim, realmente, eu sempre fui muito indecisa. Já pensou, eu desisto? Aí não, tu não vai desistir não. Não tem mais volta. E aí eu coloquei isso na minha cabeça, que não tinha mais volta, até porque depois de 1 ano que eu tava com o curso trancado, a primeira coisa que eu pensava quando eu pensava em desistir eu já tranquei 1 ano. Foi 1 ano que eu perdi do curso. Eu não tenho mais a opção de voltar, porque senão eu vou me formar e ainda vou ficar frustrada, pensando assim, poxa, eu perdi 1 ano, não fiz nada. Não serviu de nada. Então isso aqui minha família... então isso aqui tem que dar um resultado só de birra, assim, tipo, eles não vão poder dizer que eu desisti, entendeu? Entendi. Porque rola muito isso, né? Mas assim, eles sempre apoiaram, assim, financeiramente, assim, minha mãe pagou curso online pra mim, se eu precisava fazer um simulado, ela me ajudava, minha avó também pagou revisão de véspera. Então, assim, financeiramente elas sempre apoiaram e não é que elas não achassem que eu tinha condições de passar ou achassem que eu estava enrolando. Elas tinham medo do meu futuro, né? Porque a minha avó, ela é um grande suporte na nossa família, ela tinha medo de assim, poxa, eu já tô idosa, eu tô muito bem, mas vai que eu morro. Como é que tu vai ficar? Entendeu? E aí tem tua mãe, mas tua mãe ainda tem tua irmã também que é pequena, então vai ficar pesado pra ela. Como é que, tipo assim, se não tiver formada, tu não tiver, sabe? Então, como é que vai ser pra ti? Como é que tu vai te sustentar? Como é que tu vai fazer tuas coisas? Vai ser muito complicado. Então, acho que ela tinha esse medo. Sim. De acontecer alguma coisa com alguma delas e eu não ter... Não ter um rumo ainda, assim, não tá com alguma coisa certa na minha vida. A família sempre quer o melhor, né? Ela vê tu desistindo de um curso que é extremamente concorrido. O direito é muito concorrido na UFMA, né? E tu passou na UEMA também. Então, ela vê que tu tá desistindo aqui, trancando, pra tentar uma coisa que, sabe... Tá no início ainda, que na cabeça dela, ela achava que era uma coisa que tá começando agora. Então ela pensa, pô, minha filha tá só perdendo tempo. E a minha avó tem medo também, por ser um curso perigoso e tudo. Então, assim, ela não apoiava muito, porque ela queria que eu desistisse porque ela pensava assim, pô, direito é tão bom, tem tanto concurso, tu não vai correr risco, entendeu? Tipo, de vida, de morte no caso, né? Então, por que não fazer um curso que tu não corre risco de morrer, entendeu? Sim. O que é bem, assim, totalmente errado, essa visão dela no sentido da estabilidade. Se ela quer buscar a estabilidade para ti, que tu quisesse ter uma carreira e tal... Sim. Onde o bombeiro tem muita estabilidade. Onde tu está agora, né, que tu passou no curso de formação de oficiais, tu vai ter tudo isso. Tu vai ter salário, tu vai ter uma carreira bem definida. Sim. E no direito a gente sabe que a realidade também Muitas pessoas se bem, formando. Né? Assim, o mercado tá aí, né? Todo ano formando aí várias pessoas em direito e o mercado tá fechado, né? Tu pensava nisso também? Da quantidade de pessoas se formando em direito, tem muito concurso, né? Eu pensava muito em que tá um curso muito saturado. Saturado. Que qualquer um consegue fazer. Eu não queria fazer uma coisa que
Sim. Claro que nem todo mundo faz bem, que tem pessoas que se destacam muito, só que eu tava vendo que eu não ia ter a força de vontade, por não gostar tanto quanto eu deveria, pra ser uma pessoa que ia se destacar. Então eu ia ser só mais uma. E eu não queria ser só mais uma. Eu não ia ter a mesma garra pra estudar pra um concurso que eu teria se fosse um curso que eu gostasse muito. Então, assim, eu ia querer estudar pra concurso, talvez eu demorasse mais pra passar do que o normal, porque eu não ia estar com tanto interesse quanto eu deveria estar, e aí talvez eu entrasse nesse concurso e não fosse algo que eu gostasse muito e ficasse presa por ser um concurso, por ser estável, e aí eu desistisse e me acomodasse, mas ia passar ficar o resto da vida trabalhando uma coisa que tu não... Ficar frustrada e depois passar essa frustração pros meus filhos e virar um ciclo. Já tava pensando na vida dela. Eu sei que tu ficava pensando nisso e... Caramba. Mas assim, quando tu falou assim, mãe, vou trancar, já tava... Ela falou o que pra ti? O que eles falaram pra ti? Então, o Pietro ele já tinha feito isso, então ajudou um pouco, porque já tinha o baque de terem brigado, porque minha mãe e minha avó são muito próximas dele também, sim. Então elas já tinham passado uma lição de moral nele, com medo de... Porque ele também já tava... Ele tava no 6º período quando ele trancou, né, indo pro 7º. Então elas já estavam com medo por ele. Sim. Aí eles viram tu vindo mesmo rumo ali de fechar ali, trancar teu curso. Foi um pouco mais fácil delas aceitarem no início, porque elas viram que ele também tinha feito. Aí é tipo assim, o Pietro fez, tá tudo bem, entendeu? Aí, mas com assim, mas não aprovar de eu trancar. Aprovar de eu estudar. Só que na cabeça da minha mãe eu dava pra fazer não trancar e também estudar e fazer tudo. E realmente no início até dava, mas chega num ponto que não tem mais como conciliar. Porque eu termino fazendo tudo mal feito. Tudo pela metade. E assim, eu terminei trancando. Na verdade, quando eu falei sobre trancar e tudo e tal, que elas não aprovaram e tal, eu tranquei. E aí depois eu falei, já tá trancado, não tem mais volta. Já chegou da notícia, então... Porque senão eu ia perder a coragem. Entendi. E eu já não tava com essa coragem toda. Se alguém ficasse me dizendo pra não fazer, eu ia terminar cedendo. Então eu tinha que fazer antes de alguém me convencer do contrário. Cara, na época que eu tava fazendo, estudando pro CFO, eu fazia engenharia química. E eu fiquei alguns momentos pensando, meu Deus, será que eu continuo no curso ou não? No primeiro período... Muita gente tem essa história, né? De estar em outro curso. E eu ficava pensando, eu tranco, ou eu faço... Eu não tranquei. Porque eu ficava com medo. Eu queria estar fazendo alguma coisa, porque é muito ruim tu ficar sem fazer nada. A tua família te cobra muito, né? Eu destranquei... Nada em partes, né? Nada porque a pessoa não entende que tá estudando pra alguma coisa. Eu destranquei por isso, mas chegou num ponto que quando eu tinha que ir pra UFM, eu ia deprimida. Eu não suportava mais. Até as coisas que eu gostava muito das cadeiras de penal, de processo penal. Eu tinha muito interesse nelas. Sim. Até nelas eu tava perdendo interesse, porque virou uma coisa que eu tava fazendo... Porque eu tava sendo obrigada a fazer. Então, assim, eu ia, pra mim era uma tortura já. Embora, até nas cadeiras que eu gostasse. Então, foi algo que foi, sabe, hoje, agora que eu passei pro bombeiro, eu ainda penso assim, talvez um dia eu volte e termine o curso. Só fazer que, tipo, tenho mais uma formação. Sim. Mas, enquanto eu tava ali, obrigada, a gente nunca é feliz fazendo uma coisa que a gente tá sendo obrigada. Às vezes, quando a pessoa tira a obrigação, a gente passa até a gostar. Mas, quando tá sendo obrigado, forçado a fazer uma coisa, sempre... assim, estraga. Sim. E como é que foi, assim, o teu plano de estudos? Agora, porque eu vi que tu não conseguia fazer, né, direito e estudar pro CFO tava bem complicado. Ainda mais que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? São matérias de direito e aqui CFO é matéria de ensino médio. São coisas totalmente diferentes. Então tu percebeu que não tava te atrapalhando, trancou. E como é que foi teu plano de estudos para fazer da primeira vez que tu fez? Eu tranquei logo, né, e aí eu comecei a estudar. Passei 1 ano estudando em casa, assinei alguns cursos online. No início também eu estava muito assim, estudando para o Enem e para o UEMA, e isso atrapalhou um pouco porque o ritmo, não é o ritmo, mas assim, o estilo de estudo que eu deveria ter para o UEMA é diferente do Enem. E quando passei para Direito, eu tinha um ritmo de estudo, um estilo de estudo que era voltado para o Enem, embora... eu tenha feito o EMA também, eu não estava habituada com como funcionava o EMA. E aí, aos poucos que eu fui entendendo isso, eu terminei indo para um cursinho, passei acho que 4 meses na época, só para eu estar num lugar que não tem como eu me distrair, porque em casa também o pessoal chamava muito, eu entrava, puxava assunto, e aí isso quebrava muito a concentração para mim. E aí no cursinho, às vezes, eu não prestava atenção na aula.
E ficava estudando, fazendo questão. Entendi. Às vezes no cursinho presencial acontece muito isso, né? A gente perde muito tempo com matérias que tu já conhece, já sabe, e o professor tá dando uma matéria que tu já sabe, que podia ou o conteúdo às vezes vai mais devagar numa matéria que você consegue desenvolver mais rápido, ou mais rápido numa que você desenvolve mais devagar. Então, para tentar resolver isso, por exemplo, aulas de história, que normalmente eu já sabia o conteúdo bacana, eu ficava fazendo as questões. E quando o professor falava alguma coisa que me chamava a atenção, eu parava, escutava, anotava uma observação, mas ficava no geral fazendo questões. Inclusive o Pedro brigava muito porque eu não prestava atenção, mas é porque eu sou muito assim, inquieta, então eu não conseguia ficar muito tempo parada. Se é uma coisa que eu já sei, eu não consigo ficar concentrada. Então eu preferia fazer assim, porque pelo menos eu não sentia que eu estava perdendo tempo. E nas matérias que eu realmente precisava, eu prestava atenção, anotava, fazia ali um resumo rápido, já ia para umas questões tentando responder antes do professor para ver se eu acertei, esse tipo de coisa. E aí ajudou eu a entrar no ritmo de estudos. Acho que eu passei uns 4 meses lá, que foi até o final do ano, e aí depois voltei a estudar sozinha, porque eu pensei assim, pronto, já lembrei como é que tem que estudar. E fiquei só no curso de redação e estudando em casa mesmo. No ano da pandemia, eu terminei me matriculando em um outro cursinho, porque eu vi que em casa estava muito difícil de estudar, pela questão da movimentação, de entrar gente. O meu quarto, ele dá para a cozinha, então o pessoal fazendo barulho e tudo. E eu não conseguia me concentrar 100% com alguém entrando toda hora para perguntar alguma coisa, para puxar assunto, ou barulho demais na cozinha, porque o pessoal fala alto. Então, como isso me atrapalhava, eu pensava, se eu não estou conseguindo me concentrar com essas interferências, é melhor eu sair daqui e dar um jeito. Então, às vezes eu ia pra casa de uma amiga ou pra casa do Pedro estudar, e aí depois eu pensei, não, vou me matricular aqui num cursinho, e aí eu faço que nem eu fazia antes. O que eu já sei, eu vou só direto fazendo questões, eu levava simulado, ficava respondendo simulado. Às vezes tem um local tranquilo pra estudar ali. Às vezes eu ficava fazendo simulado, esse tipo de coisa. Só que aí eu passei um mês, né? No segundo mês, na primeira semana, começou a pandemia de fato, e aí o isolamento social, e aí todo mundo foi pra casa. E então foi nessa época que tu te adaptou a cursos online? Foi no começo da pandemia que tu... Eu já usava. Tu já usava antes da pandemia? Eu já usava, só que eu passei a usar só livros também, né? Mas assim, eu passei a usar muito mais. E aí isso me ajudou muito, porque eu comecei a focar mais em questões também, que era uma coisa que... Não que eu não fizesse, mas eu não fazia o tanto que era importante fazer. Porque assim, ao invés de eu fazer 10, 15, 20 questões de um assunto, eu passei a fazer muito mais, colocava umas metas diárias, né? Eu estudava menos matérias por dia, porque funcionava melhor pra mim, porque meu cérebro não conseguia acompanhar quando eu mudava pra um monte de matéria. Eu preferia, assim, passar 3 horas estudando a mesma matéria do que 1 hora estudando cada uma, porque eu nunca conseguia terminar a ideia, ou às vezes eu terminava uma, já começava a outra dentro do tempo, e aí não conseguia terminar. E isso me incomodava, porque eu gostava de estudar... Eu gostava de estudar, assim, se era um capítulo e eu tinha terminado de estudar esse capítulo, ainda tinha 10 minutos, eu começava o outro, eu queria terminar o outro antes de parar, para dar o tempo das questões e fazer as questões. E aí funcionava melhor pra mim, né? Mas já o Pietro, ele conseguia estudar um pouco mais a quantidade de matérias, né? E aí eu fui criando estratégias para as questões. Então, assim, dava um mês, eu pegava um dia da semana do mês seguinte e fazia uma lista de questões dos assuntos que eu estudei no mês anterior para tentar relembrar. E com o tempo também eu passei a fazer mais simulados. Aí foi quando eu comecei a fazer os seus simulados também, que ajudaram muito, porque tinha toda semana. E isso era muito bom, porque cria um hábito, né? Tipo, o senhor ensinava também pra gente tentar manter o horário, que seria o simulado. Nem sempre eu conseguia, por não poder mesmo, mas eu tentava sempre fazer no domingo, no horário que seria o EMA, sempre dentro do tempo, claro, dentro do tempo, do jeito mais próximo do que seria no dia, para adaptar, para, sabe, entender. E isso foi ajudando muito, porque às vezes a gente tem uma questão ali que nem sempre a gente sabe exatamente o conteúdo, mas ela pega coisas de outro conteúdo que ajudam a gente a ver as discrepâncias, os errinhos, aí você fica ali entre uma e outra, e por causa dos outros conhecimentos que você tem e do hábito já de fazer questões, você consegue marcar certo. Isso me ajudou muito, porque eu cheguei num ponto que, como eu tinha um conhecimento já bom de história, por exemplo, eu conseguia fechar as questões de história, porque às vezes até caía uma questão de um assunto que eu não era boa, que eu não estudava muito bem, que eu não sabia bem, mas como eu sempre misturo e puxo alguma outra coisa para botar uma pegadinha de um outro assunto que não tem nada a ver, eu consegui identificar aquilo e
marcar a questão certa. Quando tu tá condicionado, tu não tá fazendo muita questão, tu consegue identificar, né? Sim, parece que o cérebro vai pegando mais mas tu fica em duas, né? Tu fica já, é uma dessas duas aqui, mesmo que não saiba nada, mas quando tu tá condicionado a fazer muitas questões... Agora, assim, eu percebi que tu estudou muito por questões, né? Como era após? Como é que tu fazia a tua correção do simulado? Eu fazia simulado no domingo e aí na segunda eu tinha um horário à tarde, não no final da tarde, entrando pela noite pra corrigir. Assim que chegava o simulado eu corrigia logo, mas corrigia assim, de marcar o gabarito. Só pra saber se errou ou se errou. Mas aí na segunda eu pegava as questões que eu tinha errado e via qual era a certa. Se eu entendesse, tipo assim, se fosse uma das duas que eu fiquei em dúvida, porque normalmente quando eu fico em dúvida eu boto um pontinho, né, do lado. Se fosse uma das duas que eu tava em dúvida, na hora eu sacava assim, então era outra coisa que eu tava pensando, tá certo. Ok. Se fosse uma coisa que eu ainda não tinha entendido, aí eu ia, pesquisava um pouco o assunto, dava uma relembrada, ou se eu não tivesse ainda estudado, porque às vezes caiu uma questão de um assunto que eu ainda não tinha estudado e que eu não era boa, eu pegava logo esse assunto pra estudar, porque pensei assim, se tá aqui é porque deve cair, entendeu? Assim, deve ser um assunto mais cobrado. Sim. Então eu tentava já encaixar aquele assunto no meu horário de estudo. Se fosse uma coisa rápida ali, só um pedacinho de um assunto, eu já dava uma olhadinha e para tentar entender a resposta certa e não cometer mais o mesmo erro, porque às vezes tem uma questão do mesmo assunto que só vai mudando uma besteirinha e que a gente fica, sabe, insistindo no mesmo erro. Isso é muito importante, né? Porque tem gente que quer fazer várias questões e não corrige os seus erros e acaba não tem melhora nenhuma, né? A pessoa que faz o simulado até tem aquele tempo, né? Se coloca, se dedica, mas ele não corrige os erros. O que ele ganhou? Qual foi o conhecimento a mais? Né? Isso de fazer questões mudou bastante as coisas pra mim. Assim, de aumentar o número de questões. Não que eu não fizesse antes, mas de realmente levar a sério e entender que a parte mais importante... Claro, eu tinha que estudar o conteúdo, porque eu não ia fazer um monte de questões de um assunto que eu nem tinha estudado, que eu não sabia nada. Porque aí era perda de tempo. Eu ia estar só pra dizer que eu fiz. Mas assim, que era muito importante estudar o assunto, mas que era mais importante eu fazer um número considerável de questões para abarcar ali o máximo possível de abordagens do assunto e assim fazer os simulados dentro do tempo, sabe, realmente simular ali a situação, porque quando a gente vai treinar pro TAF, a gente vive simulando o TAF e eu não sei por que a gente não tem esse hábito de simular as provas, né, que a gente vai fazer da UEMA. Porque... O pessoal tem medo, né, de errar. Porque não precisa ser só quando vai ter num cursinho, né? Dá pra fazer em casa também, então... E eu nem imprimia, porque nem sempre dava pra imprimir, porque na impressora acaba a tinta rápido. Então, às vezes eu fazia no computador mesmo e eu só marcava com o lápis, o marca-texto e tal. Mas fazia, entendeu? Pra poder criar esse hábito e sofrer menos no dia. E ficar mais calma também, porque quando a gente tá mais seguro, tá acostumado com uma coisa, a gente tende a ficar menos nervoso. E eu era muito nervosa pra fazer prova. Mesmo eu sabendo que eu sabia as coisas, eu ficava nervosa e isso atrapalhava. Entendi. E a gente vai acertando, vai ganhando confiança, vai sentindo que tá perto. Cara, eu tô perto, já bate... Até os palpites ficam mais aguçados. Entendi. Como é que tu conheceu o Estelar e o projeto? Foi por causa do Pietro, porque ele, eu não lembro como, mas ele já lhe conhecia, ele já tinha um contato ali, ele até foi mentor, né? Sim, ele foi monitor durante um tempo. Monitor do Estelar. E aí ele começou a falar muito sobre, e foi a época também que eu conheci o senhor, porque eu tinha passado no quádruplo, mas não estava nas vagas, né, no certame anterior. Então eu terminei resolvendo fazer todas as fases, né? E para pegar a experiência também, porque eu sabia que eu ia poder aproveitar muitos dos exames, já que eles estavam, né, puxando a prova para desatrasar por causa da pandemia. E aí eu pensei, por que não? Fui fazer tudo. E aí nessa época eu lhe conheci pessoalmente, fui assim, tendo mais contato, me familiarizando mais. Foi a época também que o senhor me falou dos simulados, e aí eu, nossa, simulados, muito bom. Porque aí eu ficava me matando atrás de simulado toda semana. E com o senhor era perfeito, porque toda semana não tinha erro, era no horário certo, tava lá o simulado, o gabarito, tudo assim, muito bem organizado. Tu, durante esse período, né, que tu tava de processo de estudo, né, tu não passou de primeira, né, da primeira vez? Não. Como foi? Eu passei em todas as fases, mas eu não estava nas vagas. Tu não estava dentro das vagas? Sim, eu fiz todas as fases até a documental e fui, assim, ficou tudo classificado e tal, mas eu estava fora das vagas, então de qualquer forma eu não ia entrar. Entendi, então, tu estava fora das vagas dessa aí. Isso, mas eu fiz só pela experiência. Isso foi da primeira vez que tu fez? Não, foi da... Acho que a segunda ou foi a terceira, eu não lembro.
Então, tu fez a primeira, não foi passou... a terceira vez. Tu não foi nem na... A primeira vez que eu comecei a estudar foi na época que já estava tendo a inscrição, então eu tive um tempo reduzido, e foi aquela época que eu estava meio atrapalhada, porque eu não sabia mais o ritmo de estudar para assuntos do ensino médio. Então, eu fiz a prova muito ainda perdida. E muito assim, pensando no Enem, não na UEMA, eu não identificava muito bem dos conteúdos que eu deveria estudar. Eu estudei totalmente perdida. Eu estudei pela lista de conteúdos que eu tinha do UEMA, que eu já tinha um cronograma. Então eu não peguei a da UEMA, estudei coisas que não iam cair na UEMA. Porque eu tava fazendo Enem também, não sei porquê. Porque, tipo, eu fiz até o fim, mas eu não tinha nada pra colocar no Enem. Pois é, tem gente que erra muito isso porque por exemplo, radioatividade, né? Não cai na UEMA, mas cai muito no Enem. Tem assuntos que não caem na UEMA, que você tá só perdendo tempo, como tu acabou de falar. E se você quer ser FO, pô, tu tem que focar nas questões que caem na prova. E a banca da UEMA é muito característica. Eu me preocupava muito com o tempo. Sendo que na UEMA eu não tenho que me preocupar com isso, porque é um número de questões bem menor. Então, assim, eu tava me preocupando com as coisas erradas. Claro que o tempo ele é importante, até porque eu era devagar. Mas eu conseguia terminar a prova do UEMA e ainda sobrar tempo, sempre. Então, era uma coisa que eu não precisava estar, assim, tão focada nisso. Eu devia estar focada em outras coisas. E aí, com o tempo que eu fui entendendo isso. Na segunda vez, eu já estava, assim, mais consciente, mas não tinha estudado todos os conteúdos, porque eu ainda estava um pouco devagar. Na terceira vez é que eu já tinha pego o ritmo, tava, assim, com mais noção. Como o Pedro passou também, isso me empolgou, porque serviu como incentivo, e como ele passou, todo mundo lá em casa começou assim, não, então, rapaz, vamos lá. E aí, ele teve aquele problema no TAF, né, e foi um baque e tudo, e como eu já tinha participado do TAF, mesmo estando fora das vagas, foi um incentivo muito grande, porque a gente entra meio que num ambiente, no space, tá ali em contato com todo mundo que passou e vê o alívio das pessoas e tudo, e pensa assim, nossa, tipo, é bom, tipo, é isso aí que eu queria e tal, que eu quero. E isso incentivou muito, porque assim, me deu um gás pra estudar que eu já tava perdendo, porque que cansa, né? Então, assim, deu um gás pra eu estudar de novo, que, nossa... no início eu fiquei com medo de fazer todas as fases, porque eu pensei, nossa, eu vou focar em TAF, eu vou focar em outras coisas, eu nem tô nas vagas, eu não vou entrar. E será que eu não vou estar perdendo tempo, porque é um tempo que eu poderia estar estudando? E eu pensei isso por um bom tempo, até tipo que eu vi que eu já tava assim com uma noção muito boa e que ia dar certo. Então eu pensei assim, nossa, pior do que eu fiz dessa última vez não vai ser, a tendência é ser melhor. Se for melhor, provavelmente eu vou entrar. Aí eles reduziram as vagas pela metade. Aí eu fiquei, pronto, minha confiança foi pelo ralo, porque eu tava muito confiante de passar, agora já não tenho tanta certeza. Mas no fim deu tudo certo. Eu lembro que a gente conversava sobre isso, falou... Quando reduziu as vagas, assim? Eu fiquei, por que no meu ano, meu Deus, justo quando eu tô... agora, diminuir as vagas. Mas realmente é muito bom você seguir, por mais que você... Porque assim, talvez tem gente aí que tá assistindo esse vídeo e não sabe, mas o quádruplo de vagas, pessoal, todo mundo participa das demais fases. Mas só vai passar no CFO quem está dentro das vagas. Da segunda vez que ela fez, ela passou, né, para as demais fases, mas ela não estava dentro das vagas. Mas ainda assim ela continuou, para saber como é que porque todos no quádruplo podem fazer, né? Mesmo não estar lá em último lugar. Então, eu terminei fazendo por isso. E foi muito bom. Nossa, isso eu acho até que foi o que fez eu passar. Porque talvez tu tinha desistido. Mudou completamente minha cabeça. Eu tive muito mais confiança. Eu vi gente que estava estudando há 7 anos, eu pensei, gente, eu tô há 3 e tô reclamando do quê? Então, assim, é verdade. Tem jeito. E porque eu tava me achando velha e tudo. Aí tu vê lá um monte de gente com 29, 30. E assim, no 32. ano passado foi o pior, porque eu tive alguns problemas familiares um pouco sérios. E de quebra era o ano que era pra eu ter me formado em direito. Então, assim, quando minha mãe descobriu, se tocou pra isso, pronto. Foi uma pressão, assim, absurda. E aí juntou pressão familiar com outras questões familiares. E a pressão que eu também tava em mim, pensando assim, meu Deus, era pra eu estar formada. Tipo, tu olha teus amigos se formando no Instagram, o pessoal postando, olha minhas amigas passando na OAB e tal, e eu pensando, meu Deus, e agora? Caramba. E o que eu mais pensava assim, meu Deus, quando descobrirem, isso vai ser um inferno de ficarem dizendo assim, meu Deus, e tu, pô, tu tem que... Não porque, assim... Eu sei que é pro bem, mas é triste, entendeu? E aí a gente fica com aquele pensamento assim de, meu Deus, quando vou ser eu? Quando é que vai dar certo? Porque eu tô estudando, tô fazendo tudo direitinho, quando é que o resultado vai vir? Porque eu tô cansando.
Mas veio, né? Isso que importa. Caramba, não, Depois que a gente passa, a gente volta a se achar novo, volta a achar que vai dar tudo certo e tal. E acontece muito isso, né? As pessoas, elas desistem do sonho porque ela começa a ver a amiga na época fazendo, poxa, todo mundo tá crescendo na vida e eu tô aqui ainda insistindo nisso aqui, será que até quando... E é geralmente aí que as pessoas vão desistindo. Sabe, mas assim, o bom de... outra coisa boa de eu ter participado de todas as fases, mesmo não estando nas vagas, foi que... me deu um gás e tudo mais, e foi a prova que eu fiz mais tranquila. Eu não tava estressada, não tava cansada, eu nem almocei nesse dia porque não deu tempo, levei só um lanche lá, comi na hora. Eu fiz a prova como quem tava em casa, assim, super tranquila, terminei com uma antecedência que eu fiquei até preocupada, pensando assim, meu Deus, será que não foi rápido demais? E aí eu fiquei parada lá, revisei as questões, foi 2 vezes, porque eu já tinha feito rápido demais, eu pensei, tem alguma coisa de errado, eu fiz muito rápido, tá faltando alguma coisa. E assim, fiz a redação tranquila e saí confiante. Foi a primeira prova que eu fiz. A anterior eu já estava mais tranquila, mas essa prova eu fiz como se fosse só mais uma prova. Mas porque tu tava fazendo muito simulado, tava fazendo muita questão. Já tava tão condicionado aquilo ali que foi, assim, mamão com açúcar. E como é que foi ali quando tu ficou sabendo que passou? Que tu ali tava... Vai dar certo. No quádruplo, eu tava no trabalho, eu tinha esquecido que era o dia do quádruplo. Então, assim, eu tava numa reunião com o pessoal lá da sala. Quando eu fui pegar o celular porque pediram pra eu dar uma olhada, mandar um recado pra um dos meninos, porque o nosso sistema é, tipo, semipresencial, e um deles estava em home office no dia. E eu fui mandar mensagem, quando eu vejo meu celular até travou, chegando um monte de mensagem, um monte de grupo, um monte de lugar, e eu perdidinha. E sem entender, né, porque eu realmente não me toquei. Depois que eu abri e olhei assim, um monte de gente, meu Deus, mas tu tá no quadro, tu tá bem e tal. E eu não tava dentro das vagas no quádruplo, mas tava assim, numa vaga que com a redação me colocaria dentro. E aí, o número do dia do meu aniversário, minha amiga até falou, é um sinal, amiga. Aí eu olhei, já fiquei super feliz e tudo, mas assim, eu sou um pouquinho pessimista. Então eu fiquei meio assim, não vou nem me iludir, vamos esperar e tal, porque eu fiquei com medo de ficar muito feliz e depois ficar muito triste. Mas no dia que eu passei mesmo, né, que saiu o resultado final, eu também tava no trabalho, também tinha esquecido, e na hora que meu celular começou que eu me toquei, fiquei assim, meu Deus, se estão mandando mensagem é porque eu passei. Eu comecei a me desesperar. E nessa época eu não tinha o Wi-Fi do trabalho, eu só tinha o 4G, que lá é péssimo porque a rede é horrível. E eu não conseguia abrir o negócio pra olhar, e não conseguia carregar áudio, não conseguia fazer nada. Eu via que eu tinha passado, mas eu queria olhar pra ter certeza. Não, a pessoa sabe, a gente só acredita depois que olha. Quer ver o nome dele. Exatamente. E aí eu não conseguia abrir, isso foi me dando desespero, uma agonia. Eu pedi pra... Como eu tava em treinamento ainda, eu pedi pra sair rapidinho, dei uma desculpa lá e fui eu no corredor pirando quando eu baixei o negócio, porque é num ponto específico da escada que pegou. Aí eu lá parei e fiquei olhando um tempão assim, tipo, meu Deus, eu não acredito. E eu ainda demorei pra achar, levei um susto, porque eu abri e olhei, foi o da PM. E eu fiquei assim, meu Deus, mas cadê meu nome? Disseram que eu passei, não tá aqui não. Não tá aqui não. Aí eu que eu me toquei que não era esse, e troquei e fui. E aí quando eu olhei meu nome, eu passei um tempo assim, meu Deus, foi certinho. E eu falava muito pro Pietro, assim, cara... quando reduziram as vagas, meu Deus, se não for por mérito, que seja por pena, me bota na última vaga. E eu acho que foi por pena, porque eu passei exatamente na última vaga. Aí eu falei assim, eu liguei pro Pietro, ele já tinha me ligado e tal, mas eu não tinha atendido. Eu liguei pra ele, pô, tu lembra que eu falava que ia ser ou por mérito ou por pena? Acho que foi por pena. O importante é que eu tô dentro. O importante é tá lá. Sim, no dia que a gente foi entregar os exames médicos, o dentista até brincou comigo, ele disse que eu ia ser a cobra da turma, e eu fiquei sem entender, tipo, rindo, mas assim, rindo sem entender, né, assim, rindo só porque eu não ia perguntar pra ele, o quê? E ele falou, mas tu tá entendendo? Eu, não. Aí ele, não, é porque tu passou arrastado. Na última ali. Arrastado, aí ele, não, mas isso daí tu resolve lá dentro, eu, com certeza. Mas assim, muito bom. É muito bom, né? E como é que foi assim a tua família, né? Receber essa notícia depois de tanto tempo, algumas pressões, meu Deus, Lissandra largou o curso. Como é que foi depois que passou? Como é que foi a reação deles? A minha mãe tá fazendo mestrado fora, né? Então eu liguei pra ela surtou completamente, assim, tipo, morta de alegria, começou a gritar dentro de casa, aí minha irmã sem entender nadinha, porque minha irmã tá lá com ela, né? Aí minha irmã morta de felicidade também, porque ela vive falando assim, minha filha, Lica, você tem que passar, tu tem que passar logo, pelo amor de Deus, eu preciso que tu passe. Eu preciso que tu passe, que é pra diminuir a pressão em mim também. E pra tipo, tu me bancar. Meu Deus, eu nem passei, já tô devendo. E a minha avó, eu não tinha conseguido falar com ela é horrível pra atender telefone. E eu tava no trabalho.
Então o Pedro que estava em casa, ele gravou a reação dela e postou no Instagram, na página dele de estudos de redação, né? E aí ele postou a reação dela e eu querendo ficar low profile, e ele postou. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Aí ela chorou, ficou toda emocionada. Minha avó é muito sentimental. Ela chorou quando ele passou, chorou quando eu passei, ela chorou no dia do TAF, ela chorou em todas as fases, ela chora. Ela faz promessa de, tipo assim, ela passou... Ela é louca por dorama. Ela passou um mês sem ver dorama pra eu passar no TAF. Tipo assim, vou passar um mês sem assistir, e ela é viciada. Pra poder, tipo, vai ser a minha promessa aqui pra tu passar. Uma promessa pra ela conseguir, caramba, família, né? E assim, tu passou nessa primeira fase, como é que foi a segunda fase, nessa fase de exames? Tu tinha plano de saúde? Não. Então, pra quem não tem plano de saúde, pessoal, é uma fase bem complicada, né? Porque tem que correr atrás de exame, tentar fazer na pública, né? Como é que foi? Eu já entendi um pouco sobre como funcionava a fase dos exames médicos, porque eu ajudei o Pietro a organizar os dele, né, quando ele passou. Então eu já sabia, assim, tinha praticamente decorado os valores, onde tinha o quê, os dias mais ou menos. Então eu tinha mais noção, assim, de como funcionava. Eu já tinha alguns exames do certame anterior. Porque tu fez na passada, muitos deles já estavam e tem um valendo. Informativo que dá os prazos, sim, né? Então sim. eu estava usando como base aquele informativo. Os que eu aproveitei e coloquei para um lado. E os que eu tive que refazer, fiz em vários lugares, de acordo com o valor, que valia mais a pena. Tinha um pacote, assim, numa clínica que estava com desconto. Então eu fiz alguns lá também, que compensava. Eu fiquei comparando de lugar em lugar. R$10 que fosse de diferença, eu mudava. E eu já estava trabalhando, foi um pouquinho complicado para conciliar, porque eu ainda não estava no sistema semipresencial. Mas, assim... Deu pra fazer tudo, eu terminei com bastante antecedência, porque eu gosto de já estar com tudo na mão e ficar revisando ali pra ver se não tem nada de errado. Todo dia eu dava uma olhadinha ali, será que tá tudo certo mesmo? Levei um susto, faltando uma semana, né? O Corpo de Bombeiros postou um novo informativo com os novos prazos. Sim. E mudou o prazo do toxicológico, que era de 1 ano, então eu já tinha ele pronto. Mudou para 6 meses, e o meu tava com 7 meses. E a minha experiência com o toxicológico foi de esperar 2 semanas para receber. Eu surtei completamente, comecei a chorar em casa pensando, meu Deus, eu não acredito que eu vou reprovar no exame médico por causa de um toxicológico que eu já tinha. Sim. E aí eu fiquei completamente desesperada, passei uns 10 minutos chorando, e aí depois pensei assim, meu Deus, o que eu faço agora? Aí uma das meninas que eu já tinha feito amizade, que vai ser da minha turma, me falou de um lugar que entregava rápido. Eu fui lá correndo, cheguei 10 minutos antes do moço que vinha recolher, então eu dei a sorte de ainda conseguir levar minha amostra no dia. A moça foi muito gente boa, pediu urgência. Depois eu entrei no site e conversei com a moça do laboratório, ela pediu urgência, eu recebi o exame no dia de entregar os exames lá. Caramba! Então, assim, eu acordando e atualizava o site de 15 em 15 minutos, assim, compulsivamente, tipo, meu Deus, vamos. E até que chegou e, assim, eu pude respirar de novo. E foi só loucura minha, porque, assim, mesmo que chegasse no final do dia, eu ainda tinha um outro dia pra levar, mas eu queria levar no primeiro. Sim. É porque se desse um problema, tinha um outro dia, né? A gente sempre fica pensando assim. Então, assim, pra quem não tem plano de saúde, tem que fazer isso, é correria mesmo. Eu fiz alguns públicos também, consegui fazer os laboratoriais pelo SUS. Eu ficava procurando tudo quanto é canto. Onde é que tinha de graça, onde é que tinha desconto, onde é que tinha combo, onde é que eu podia pechinchar, onde era mais rápido. Nos grupos lá do WhatsApp, né? Quando você que é do Estelar, né? Você tá no grupo do Exatos, né? Quando a pessoa adquire o nosso curso, ele entra no grupo. E quando combo. Quando a pessoa passa para as demais fases, ele vem para um outro grupo. E nesse grupo a gente tem contato ali com várias pessoas que já passaram, e lá a gente dá várias dicas também. Várias orientações. A gente troca muita informação também. Alguns amigos dela também botavam informação. Tal lugar é mais barato, tal lugar... É bom que a gente compartilha. Compartilha muita coisa. Tem gente que manda PDF com o valor de cada consulta, é muito bom. E tem um pessoal que tá fechando combo, né? Com algumas clínicas já fechadas. Então, quando você tá em um grupo, fica tudo mais fácil, né? Quando você conhece as pessoas ali. E no TAF, que tu... Teve muita dificuldade? Como é que foi? Porque eu tô falando aqui, mas eu acompanhei, a gente treinava aqui no MAC, né? E treinava lá aos finais de semana. Mas qual foi assim a prova que tu teve mais dificuldade? Teve alguma dificuldade? Então, o TAF eu já tinha feito uma vez, então eu já tava me sentindo segura porque eu já tinha feito uma vez. E dessa primeira vez que eu tinha feito, eu fiz tão tranquila porque eu sabia que eu não tava dentro, então eu pensava assim, se eu reprovar vai me dar o quê? Eu não vou entrar mesmo. Então, eu fui tão tranquila no dia do primeiro TAF que foi, assim, muito... Eu já tinha... Pensei assim, se eu fui tranquila no outro e deu tudo certo, esse aqui também vai dar tudo certo.
O meu maior problema foi a canelite, porque eu desenvolvi pro primeiro TAF, eu sou um pouquinho afobada, então eu forcei muito. Pra alguém que tava sedentário, eu forcei muito minha perna. E aí eu tive até que fazer fisioterapia. Eu saí do TAF, que eu não tava nas vagas, mancando. Quando eu cheguei em casa, eu não podia triscar o pé no chão. Eu passei quase um mês sem andar direito. E depois mais um mês com a perna doendo pra andar. Então, assim, foi horrível. Foram 3 meses que eu passei sem fazer nenhuma atividade física, porque não tinha condições. Quando eu voltei, o meu desempenho estava péssimo, 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 péssimo. E eu ficava muito frustrada, porque eu queria fazer, eu tinha fôlego, eu já sabia como fazer, mas não podia porque minha perna não correspondia ao esforço que eu queria fazer. E aí, assim, se eu forçasse muito, doía muito e passava muito tempo doendo mesmo. Só que eu, assim, fui muito focada nisso melhorar. Eu fiz fisioterapia, foi 2 vezes. Assim, em momentos diferentes, né? Colocava gelo todo dia e fazia compressa, alternando água morna com água fria, massagem. Comprei creme de massagem, negócio, tipo uma escovinha com granulada. Fiz um monte de coisa, tudo que tinha pra fazer que eu ficava sabendo. Os exercícios da fisioterapia eu fazia todo dia antes de dormir. Então, assim, eu fazia tudo pra tentar melhorar, mas acho que essa foi a minha maior dificuldade. Eu tinha muito medo de doer muito correndo e não conseguir correr, mas eu fiz vários testes, assim, porque eu era meio surtada. Eu corri gripada, eu corri com febre. Eu lembro de uma vez que tu chegou lá. Teve uma vez que eu tava gripada, que eu tinha tido febre no dia anterior, eu tava passando mal. Eu terminei a corrida que minha visão ficou escura. Eu lembro disso aí, tu falou. Até o Emerson falou: menina, tu tá gripada, como é que tu vem pra cá gripada desse jeito? Não, eu quero testar, saber se vai que no dia eu tô gripada. Vai que eu tô gripada no dia, eu quero saber se eu vou conseguir. E tu conseguiu nesse dia. Na natação foi a mesma coisa. E, ironicamente, gripada, eu fiz o meu melhor tempo. Porque eu tava tão assim, meu Deus, eu tenho que conseguir nadar gripada, que eu fiz os primeiros 25 metros praticamente de apneia, o segundo praticamente de apneia, e aí porque eu já não tava respirando mesmo, então tudo faz. E aí os últimos 2 eu fui morrendo lá, mas deu certo. E eu lembro do teu TAF, tu foi muito bem no TAF, na corrida. Tu chegou na frente de um monte de gente, e assim, acho que tu foi um dos melhores tempos do teu, pra feminina, né? E tu, na frente de vários homens também, no de agora, né? No de agora, eu vi teu TAF agora, foi muito bom. No passado, tu reprovou em alguma, não? Passou em todos também no passado? Não, deu tudo certo também. E tua família, nesse dia? Do TAF? Do TAF. Ah, eles não estavam. Eu pedi pra minha avó não rir, porque ela é muito nervosa. Ela fica muito nervosa. Mesmo ela sabendo que eu já fazia tudo desde o início, que, sabe, que tava tudo bem e tal. Ela ficava muito nervosa. Até porque ela sabia toda a questão da minha perna, acompanhou tudo. Então ela ficava com muito medo da minha perna doer, de eu desistir. E eu falei assim, vovó, se minha perna doer, eu vou pulando até o final. Me arrastando, mas não vou parar de correr. Tipo, deixa pra doer depois. Ela nem vai doer porque ela sabe que ela não pode. E realmente eu dei muita sorte, porque não doeu. Sim. Eu sempre senti a dor correndo. Nesse dia eu acho que eu tava tão assim, que não doeu a perna. Eu tive um outro problema durante a corrida, mas não foi esse. Teve um momento que eu fiquei assim, bem surpreso com a tua reação, quando tu viu algumas pessoas que reprovaram, né? Acho que era amiga tua que reprovaram. Foi, porque eu acho que a gente tá se aproximando muito rápido do pessoal da nossa turma e até da PM também. Inclusive, eu conheço mais, assim, pessoalmente, de conviver mais com os da PM do que do bombeiro. E aí termina que a gente sente muito, assim, porque tá todo mundo no mesmo barco, né? E aí isso eu senti muito até durante a corrida, porque eu fiquei preocupada, porque a gente tava muito na expectativa. E cria uma amizade, né? Aquele grupo ali, todo mundo torcendo um pro outro, e tu criou aquele vínculo e vê uma pessoa reprovando. Eu demorei um pouco pra assimilar que eu tinha passado, e assim, quando eu fui assistir a corrida da outra menina da nossa turma, já tava na metade, que foi quando eu acordei assim e pensei, meu Deus, ela já tá correndo, porque eu tava assim em outro universo. Pois é, e é triste ver assim, uma pessoa que passou na prova, que é a mais difícil, que é a que mais reprova, e reprovar no TAF. Realmente é bem complicado. O conselho que eu dou, né, é sempre treine também, né, mantenha os treinos ali correndo 2, 3 vezes na semana, tá excelente, né? A prioridade é a prova, mas depois que você passar na prova, meu amigo, foca no TAF. É por isso que eu sempre falo, né? Enquanto você está estudando, continua, mantém os treinos, faz 2, 3 vezes, vai para academia, mas depois que passou, chegou o resultado, foca totalmente no TAF, para evitar não passar. Nossos treinos eram bem, inclusive as corridas aos sábados, elas ajudavam muito com o senhor, né? Ajudavam muito a questão da resistência, porque como era um rangedor, tem muita elevação e tudo mais, ali o Emerson também ajudou muito, porque ele ensinava algumas coisinhas ali que mudavam muito, assim, mudavam completamente
E aos pouquinhos, depois que a gente vai entendendo as dicas, vai assimilando e passando a aplicar, melhora muito também. Teve muita gente ali. E é legal que um vai puxando o outro pra frente, assim, quem tem dificuldade, o outro, às vezes, que já tá bem, fica pra trás só pra dizer assim, bora, vai. Exatamente, é totalmente diferente, né? Quando a gente treina junto com um grupo, que tá todo mundo motivado. E a gente vê o outro fazendo, né? Tipo assim, se ele fez, eu tenho que fazer também. Exatamente. E todos vocês, alunos, né, que são alunos do nosso curso, a gente dá esse suporte nas demais fases também. Sim. A gente ajuda. E o suporte com o TAF é maravilhoso. Pois é, gente, eu queria agradecer, Alessandra. Obrigado por estar aqui, obrigado por contar a tua história, compartilhar tua experiência aqui com a gente. Fiquei muito feliz, né? Eu lembro quando eu olhei teu nome ali, Lissandra, eu te mandei logo. Eu fui uma das mensagens que te mandei, Lissandra, tu passou. Um dos primeirinhos. Eu mandei logo parabéns e tal, porque realmente eu fico muito feliz quando eu e ainda mais porque eu via que já tinha um tempo, né? E a gente conversou, então assim, é muito gratificante. Sim. E parabéns, viu? Só para finalizar, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está querendo passar no CFO? Qual o principal conselho que daria para alguém que tá assistindo agora? Tá ali, ó. Principal. Acho que não escutar quem tá mandando você desistir. Porque mesmo quando você continua, mas passa a escutar muito isso, você deixa de acreditar em si. E isso influencia muito o desempenho que a gente tem. Porque eu só passei depois que eu botei na minha cabeça que eu era capaz de passar. E isso de mudar minha mentalidade, acreditar que eu conseguia, fez eu realmente fazer o que eu precisava fazer para passar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Grande abraço, não desistam. Escutem, revisem novamente o que ela falou. Quando vocês estiverem com vontade de desistir, volta nesse vídeo, assiste novamente para dar aquele ânimo de voltar para os estudos. Mais de uma hora falando. Valeu, parabéns, Alessandra.